Fala galera, tudo bem? Aqui Celso falando, canal Resenha NBB Oficial, e hoje eu tô com ele, o cara, Nezinho. Esse fez história no basquete nacional. Olha, estamos aqui para falar com ele, bater um papo, contar algumas histórias, dar risada. Quero saber muita coisa da vida desse cara. Primeiramente, Nezinho, um prazer ter você aqui no canal. Meu irmão, eu estou muito feliz de aceitar esse convite. O primeiro, hein? Primeiro da Resenha NBB é ele, Nezinho. E aí, meu irmão, obrigado, hein? Tamo junto. E eu quero que você fale de você, mano. Sua vida. Quero saber tudo de você, Nezinho. Quero saber... Vamos começar do começo. Basquete. Como começou? Como é que foi essa história do basquete na sua vida? Nossa, Celso, em primeiro lugar, é um prazer, né, estar aqui com você, estar realizando essa primeira entrevista no seu canal. Com certeza Deus vai abençoar e vai ter Amém. longa vida aí pra frente, tá? Cara, eu comecei como acho que a maioria dos moleques na rua, né, jogando futebol, vôlei, basquete. E aí, de repente, o basquete começou a tomar bastante tempo aí na minha vida, né, jogando, colocando as tabelas na casa da minha mãe, na parede, na rua, no poste. E foram tomando mais tempo, eu com os meus irmãos, os meus amigos, a gente jogando ali no Santana, e num bairro aqui de Araraquara. A gente ficava a tarde toda jogando basquete e aquela paixão foi me tomando. Eu saindo, eu jogava bastante futebol, né? Eu fui deixando o futebol de lado e o mosquitinho do basquete acabou me picando e aí já era, com 12, 13 anos até os 41, foi vivendo basquete todo dia da minha vida. Show de bola, show de bola. Agora me fala uma coisa. Nessa história sua do basquete, quando que você percebeu que, pô, eu vou virar um jogador? Quero ser jogador, eu vou pra cima disso. Como é que foi daí? Como é que foi essa situação na sua vida? Jogando, né, com 13, 14 anos pelo colégio, pela escola. Depois comecei a jogar Campeonato Paulista, né, fui me destacando. E lá por meados de 91, 92, 93, aí o negócio começou a ficar sério. Com 15 anos eu tive o convite de ir para Limeira, jogar a Legal. Federação Paulista de Basquete. E aí, quando eu saí de casa e começo a estudar fora de casa, morar em Limeira, e aí eu decidi, né, que eu queria ser jogador de basquete. Aí comecei a investir tudo ali o que eu tinha na minha carreira, todos os treinamentos, não perdia nenhum treinamento, sempre focado. E a partir dali eu tinha certeza que eu queria ser jogador de basquete. Agora, se eu ia conseguir virar ou não, era outros 500, mas eu tinha certeza que eu gostaria de ser jogador de basquete. Show. E nessa trajetória toda aí da infância a iniciar a carreira, indo para Limeira, você passou por algumas dificuldades, né? Fala um pouquinho da dificuldade, é a maior que você teve assim nesse início de carreira. Nessa trajetória a gente sempre tem, né, as dificuldades, principalmente quando você sai de casa, né, Celso? Eu saí muito cedo, com 14 anos, ficava o final de semana, ficava a semana toda e vinha para Araraquara no final de semana, depois da aula na sexta-feira, aí ficava sábado e domingo e ia embora. Mas nessa adaptação, os 2, 3 primeiros meses, por ser filhinho da mamãe, né, ficar no domingo eu já não queria voltar. Então era uma guerra para voltar, e meu irmão mais velho, né, o William, eu tinha que sair de Araraquara no domingo à noite, eu ficava enrolando, aí ficava acabando o domingo dormindo, aí na segunda-feira de manhã o meu irmão tinha que me levar até Limeira, né? Eu tinha que assumir um compromisso de levar. E nessa briga eu fiquei uns 2, 3 meses. Até que meu pai falou: ó, como é que tá em Limeira? Você tá bem lá? Você tá curtindo? E ele pegou e falou assim pra mim: você tem que decidir se você quer ficar realmente em Limeira ou você quer ficar aqui em Araraquara, porque não dá para ficar desse jeito. Ou vai jogar basquete ou vem trabalhar Ou comigo. vem Pô, é trabalhar a comigo, ou realidade, pô. vamos estudar aqui em Araraquara. Agora ficar parece que você tá sofrendo, né? E a partir dali eu decidi e fiquei mais imbuído, mais concentrado na cidade de Limeira, né? Porque é uma decisão que você tem que tomar muito cedo, né? Com 14 anos, e é difícil. Esse empurrão desse conselho, essa conversa com meu pai foi muito importante também. Aí começou, depois você já está lá em Limeira, você já está meio que habituado com o ambiente do basquete, né? Jogando e tal. E agora eu quero saber o seguinte, Nezinho. Da sua carreira ali no início, você ganhou alguns títulos. Fala um pouquinho desses títulos que você ganhou ali. Depois do Limeira você foi para outros clubes e tal. Fala um pouquinho dessa sua trajetória. A trajetória é muito importante, né, Celso, para a formação do perfil do atleta, né? Então, quando eu começo a jogar aqui em Araraquara, mesmo sendo distante dos polos de São Paulo, ali Franca, que já são equipes tradicionais,
Mas Araraquara montou-se uma estrutura muito boa, montou-se um time muito bem, e o principal, com atletas que tinham um perfil de vitória, de querer ganhar. Eu lembro dessa época. Então a gente, já com 14, 13 anos, a gente já queria ganhar de Franca, queria ganhar do Pinheiros, queria ganhar do Paulistano, a gente tinha essa mentalidade. É claro que era difícil, mas a gente tinha essa mentalidade. E quando eu chego em Limeira, o Fulver da cidade de Limeira, né, foi um dos grandes armadores da nossa geração, ele estava lá e eu joguei junto com ele também. Então ele também tinha essas características de vitória, de cara aguerrido e tal. Montou-se uma equipe super campeã, e no qual a gente foi campeão infanto, cadete, juvenil, 2 vezes invicto. E esse gosto pela vitória, mais do que pela derrota, ela foi se formando dentro de mim. Show. Aí eu saí de Limeira, vou para Ribeirão Preto, já na transição ali da base pro profissional, que é 99 2000, e em Ribeirão Preto vem os grandes títulos aí da minha carreira, o primeiro título. Jogou muito em Ribeirão, hein? Coque lá, você jogou demais, eu lembro dessa. Em Ribeirão foi show de bola. eu falo para você o seguinte, cara, eu sou um cara que acompanha o basquete, eu sou fã do basquete, e eu acredito assim, acompanhando a sua carreira, o ponto de intersecção ali, aquela situação que assim, ó, cara, já sou um jogador, foi ali no Coque, não foi? Ali na hora que você começou a ganhar título e tal. Sim, é muito importante essa mudança, né? Quando eu saí de Limeira era antigamente era juvenil. Juvenil. Né? Tinha o primeiro ano de juvenil, o segundo ano de juvenil, e aí você virava profissional ou você tinha que estudar. Hoje é 18, você tem 18, tem o 20, tem o 21, tem o 22, tem o 23. Você tem mais oportunidades para poder chegar ao profissional. E quando eu saí de Limeira, Celso, eu tomo uma decisão muito importante, porque em Limeira galera, tomou decisão importante, eu quero ver essa decisão, vamos lá. Uma decisão muito importante, porque a gente já era uma equipe já conhecida, já estabelecida no cenário da base. Sim. Onde eu tinha um salário ok para a época, tipo, acho que eu ganhava R$ 1.500 em Limeira, mas porém em Limeira não tinha a equipe profissional. E aí o técnico Tom Zé, o falecido Tom Zé, o grande Tom Zé, que foi um grande parceiro que também ajudou a mudar a minha carreira, ele me chama para jogar, para ir para Ribeirão Preto, mas só que a Ribeirão Preto já tem a equipe profissional, já tem uma estrutura, eu iria jogar o juvenil, o último ano de juvenil, e tá treinando como profissional. Mas só lá que o salário é R$ 250. E aí... Você sai de 1.500 para 250. Mas quando eu vejo a estrutura e vejo aquilo que eu tô almejando para minha carreira, que eu tô projetando para minha carreira, eu fico uma semana em Ribeirão Preto, quando ele vem com a proposta, eu falo onde é que assim, é agora. É agora. Eu falei assim, eu tenho esse um ano para realmente botar o pé na equipe adulta. E aquele ano foi um divisor de águas para mim. Eu ficava o dia inteiro no CT do POC, que era maravilhoso. Era um absurdo. Eu tinha uma fazenda, um CT do POC, que até hoje não tem um centro de treinamento no basquete. Cara, eu lembro que tinha uma rivalidade muito grande com o Franca, né, cara? Era cada jogão que, na época... Franca, Araraquara, verdade. Aqui, ó, que bombava. O pessoal ficava entre as vigas ali. Eu já cheguei a ficar ali numa viga ali. Eu já fiquei a ficar ali, pô. Sei disso. Era muito legal. Então, foi uma trajetória muito boa, e quando eu tenho essa oportunidade para começar a treinar com a equipe profissional do Ribeirão Preto Coque, eu não saio. Mas eu só saio com o término da equipe depois de 8 anos. E aí? Terminou 8 anos. E o que aconteceu? Você foi para onde? Quando termina esse ciclo de Ribeirão Preto, que foi um dos ciclos mais maravilhosos assim na minha carreira, eu vou para Brasília. Vai eu, o Alex, o Arthur. O trio de ferro, né? A trinca de Ribeirão Preto passa, aí a gente vai para Brasília. E em Brasília também nós vamos para lá, e aí a gente é campeão brasileiro também, com apenas uma derrota. A gente continua esse processo de jogadores campeões, né? Sai de uma equipe campeã e vai para outra equipe, também consegue colocar a cidade Brasília no cenário das equipes campeãs. A Brasília também começa a ser vista como campeã também. E foi muito legal, foi viver emoções muito bacanas em Brasília. Show. E me fala uma coisa, essa trajetória sua, nós vamos falar mais de outros clubes que você passou. Eu quero falar da emoção que você sentiu quando te chamaram para a seleção brasileira. O que foi aquilo? Como que você ficou sabendo? Conta essa história. Você estava na expectativa, você já sabia que você ia? Como é que é essa história aí?
Seleção brasileira. Eu não estava na expectativa. Quando eu chego no profissional, né, Celso, você começa a ganhar campeão paulista, campeão brasileiro, se destacar, seleção do campeonato e tal, MVP do Campeonato Paulista. Você já começa a aspirar esse momento, né? Em 2002, eu tô em Araraquara, eu lembro direitinho, eu tô passeando com o meu carro no centro da cidade, estou jogando em Ribeirão Preto, tô de folga, e ali na Igreja Matriz toca o telefone, é o técnico Lula, que é o técnico da seleção. Fala, Nezinho, tudo bem? Tudo bem, Lula, tudo jóia. Então, você está sendo convocado para a seleção brasileira e tal. Eu confesso que fiquei muito feliz, foi emocionante. Acho que é um reconhecimento do seu trabalho, do seu suor, de todo dia ali, né? E depois daquela ligação, eu lembro que já fui para casa contar para os meus pais, uma alegria, fazer um churrasquinho. Foi um momento muito emocionante mesmo, porque desde o começo da minha carreira a gente pensa em chegar, né? E quando esse momento chega, é maravilhoso. Aí é que tá, você que falou uma coisa interessante. A família ela foi muito assim, providencial na sua carreira, né? Você já falou do teu irmão, do teu pai, e quando você informa a sua família, pô, fui convocado para a seleção brasileira, aquela alegria contagia tal, só que tem uma coisa boa, você foi campeão. Chegou na seleção brasileira, pá, e me conta um pouco do PAN. Eu quero saber, o título nós vamos falar, eu quero saber, a resenha é isso daqui, gente, eu quero saber lá nos bastidores, lá no vestiário, o que acontecia. Eu quero saber lá no coque também, que o cara que mais você tinha, assim, que era o mais zoeiro, o cara que você mais tinha mais trabalho. Essas histórias eu quero saber também, meu irmão. Mas me fala da seleção brasileira, quando você chegou lá, no vestiário, quem que tava com você, que você começou a falar, pô, esse cara aqui é resenha, esse cara aqui... E também quero saber assim, pô, no PAN, qual foi o momento que vocês falaram assim, agora dá pra ir, agora vamos ser campeão, né? Agora não vai atropelar todo mundo. Quero saber disso. Foi a convocação pro PAN, né, do Pan-Americano, foi um ano que, pô, a gente tinha grandes atletas, né? De armador foi convocado eu, Arnaldinho, Elinho, Valtinho, Demétrios, Fúvio, olha que loucura. Só nego então bom. foi convocado 30 atletas, né? Para ir para esse Pan-Americano, foi em Winnipeg, no Canadá. Não, na República Dominicana. Sim. Na República Dominicana, em Santo Domingo. E foram 4 semanas ali intensas de treinamento em Uberlândia. E aí no último corte eu acabei sendo cortado, com 21 anos. Lula acabou me deixando de fora. E acho que levou... Ô Lula, você se arrepende, hein? Você se arrepende, hein, Lula? Brincadeira, hein, Lula? Ó, sacanagem com o Nezinho, pô. Aí acho que foi o Valtinho, o Arnaldinho e o Demetrios, acho que foram esses 3 armadores. Aí ficou de fora os outros. Mas, as 4 semanas, minha primeira convocação, viver aquilo no CT do Coque, né, também, treinamos em Uberlândia, no CT do Coque ali, familiarizado, foi bem bacana. Foi uma experiência incrível, Celso, foi muito legal. E depois eu sou convocado novamente para o próximo PAN, que é no Brasil, em 2007. Aí eu sou convocado, consigo ficar entre os 12, consigo jogar. Foi emocionante também. Minha família toda vai para o Rio de Janeiro, foi bem bacana. Nós somos campeões também, contra a equipe, ganhando na semifinal dos Estados Unidos e na final da equipe de Porto Rico, com grandes jogadores também, Baréia, time muito bacana, Rick Sanches. Foi muito legal viver lá no show, essa emoção no Pan-Americano no Brasil. Eu quero saber uma coisa, Nezinho. Aqui pra nós, que ninguém vai saber no canal. Qual jogador que você gostaria de ter dado uma caneta? Ou quem que você deu uma caneta que você fala assim, cara? Porque eu joguei basquete, eu já dei muita caneta. Pô, tem uma galera do basquete lá num grupo que eu tenho. Depois eu vou falar pra vocês aqui, vocês vão seguir o canal lá, vocês vão ver. E eles vão dar testemunho aqui no canal que eu dei caneta em um monte de gente quando eu jogava. E não tinha dó, não. Tinha uma rivalidade muito grande, né? Por Araraquara e Ribeirão ser muito próximo, né? A equipe de Araraquara também era muito boa, a equipe de Ribeirão Preto também. E eu tinha uma rivalidade muito grande com o Arnaldinho, né? A gente se provocava o jogo todo, claro, com muito respeito, muito profissionalismo. Sim. E é claro, se fosse para dar uma caneta, seria nele. Acho que seria bem bacana, aquele gigantão, seria bem bacana. E agora me conta uma história aí do vestiário, uma história que, pô, essa aqui não podia contar, mas você vai contar aqui para nós no canal. Alguém lá que falou alguma coisa que você falou, pô, isso daí um dia vai sair na mídia. Quero saber dessas histórias aí, Nezinho. Eu acho que uma história bem bacana e
e curiosa, né, foi quando a gente fica estabelecido dentro do mercado do cenário nacional e estadual. Em 2003 a gente é campeão brasileiro, a equipe do Coque Ribeirão Preto, e campeão paulista com 39 jogos e 39 vitórias, invicto. E nesse meado desse campeonato que a gente é campeão, Celso, a gente ganha 10, 15, 20, mas nós éramos muito novos, né? 21, 22 anos, e o Renato era um pouquinho mais velho, tinha 24, 25 anos. Ele, numa reunião de grupo, depois de um jogo, ele fala que estava na hora da gente perder. Eu lembro direitinho de falar com essas palavras. Não, a gente tem que perder, precisa perder, porque esse negócio de vitória tá muito chato, todo mundo falando que a gente não vai perder, e depois a gente tiver uma derrota lá pra frente numa semifinal, numa quartas de final, vai falar que a gente amarelou e tal. Nossa, foi uma discussão. O Alex, falou, que perder nada, a gente vai ser campeão invicto. E ele falou, não pode, não é assim, aquela brigaiada. Aí decidimos que a gente não ia perder, não ia entregar, nós vamos levar até quando der. E é engraçado porque, por ele ser mais velho, ele ter vivido mais velho, né, um pouco mais velho, ele ter vivido outras situações, ele se preocupava da gente se abater muito com uma derrota. E essa derrota ser muito próxima do final e a gente não conseguia se recuperar, porque tava todo mundo em cima e tal. Que tava aquele clima de euforia. Às vezes uma derrota poderia vir ali e falar, pô, será que a molecada tá me enganando, né? Então, ele tava preocupado com isso, mas nós batemos o pé, continuamos treinando no mesmo ritmo, Celso, os treinos nessa época era impressionante. Os nossos treinos eram muito melhor do que os jogos. Então, quando a gente entrava no jogo, a gente já tinha certeza que ia ganhar. Ia pra brincar. Pá, brincar não. Resenha, pô. Chegar ali, pá. A gente sabia que ia ganhar, porque os treinos eram muito mais competitivos, mais difíceis, mais duros do que os jogos. Vocês chegavam com sangue no olho. Essa é a realidade. Não vamos perder. Não vamos perder. Vamos pra cima e pronto. É isso aí. Ô, Nezinho, agora vamos falar do reconhecimento. Quando você deu por conta que você era o Nezinho, cara, que todo mundo conhecia, pô, Nezinho aqui, Nezinho ali, andar no shopping, o Nezinho e tal, pedir um autógrafo. Como que foi isso pra você? Foi porque, assim, a gente que é atleta sonha com títulos, e também sonha com a fama. E você chegou nesse nível aí, tá nesse nível. Eu queria saber como foi isso pra você. Foi de uma maneira natural para mim, Celso, porque eu acompanhei muito a minha tia, né? Sim. A minha tia Roseli, campeã mundial, vice-campeã olímpica. As minhas férias com 10, 12, 11 anos, a minha alegria era ir sair de férias do colégio e ir para casa dela. E quando chegava nesse momento, ela estava sempre em finais de campeonato. E eu vivia essa emoção, via ela se preparando dentro de casa, via ela nervosa, ansiosa para um jogo, chegava no ginásio cheio, o pessoal pedindo autógrafo, conversando com ela, tirando foto. Então eu fui convivendo com isso de uma maneira, eu via isso de uma maneira natural. Quando chegou a minha vez, parecia que eu estava pronto já. Estava em casa. Parecia que eu tinha feito a faculdade, então eu agia com muita naturalidade, gostava, me sentia muito feliz pelo reconhecimento, as pessoas tirar foto, conversar, querer uma camisa e tal. E era um momento que eu tratava todos os fãs muito bem. Então era de uma maneira natural, bem tranquila, nada daqueles meninos bobos iludidos que não sabem lidar com o reconhecimento. Eu não falo nem fama, com o reconhecimento que é fruto do seu trabalho e é consequência daquilo que você atingiu dentro do seu trabalho. É por isso que tem que ter a base dentro de casa. Você tendo uma família estruturada, uma base, você vai lidar muito mais fácil com toda essa situação de transição, de reconhecimento, toda essa parte. Agora eu quero fazer uma pergunta para você assim. Você é um armador que deu muita assistência. Se eu não me engano, foi mais de 2.155 assistências. De NBB. De NBB. Se for falar do Eder, eu passo o Magic Johnson, pô. Então, eu queria saber de você assim. Cara, eu entendo que o armador, ele tem a naturalidade dele de distribuir o jogo, cadenciar, mas a assistência pro armador é o ápice, vamos dizer assim. Cara, quando você dá aquela pá e o cara faz a cesta, isso te dava muito prazer? Você fala, porque às vezes é melhor dar uma assistência que fazer uma cesta. Essa é a verdade. Porque você jogou com grandes caras, mano. Aí fica, pá, você soltou a bola pro cara, você sabe que vai entrar ali. Não tem. Então eu queria saber de você, essa questão da assistência, você treinava isso daí ou era mais intuitivo? Acontecia? Realmente, você falou corretamente. O que dava mais prazer para mim
jogando era da assistência. Isso é claro assim no meu jogo, né? Apesar de ser um armador mais agressivo, de conseguir fazer as bolas de 3 pontos, fazer bandeja e bastante pro lance livre, o que eu gostava mesmo é da assistência. Por que, Celso? Porque a assistência ela pede que você entenda mais o seu jogo, o jogo da sua equipe, que você tenha tudo o playbook na sua cabeça da equipe e você ler também a defesa adversária, o que ela está fazendo para cada movimento de ataque da sua equipe. Então eu tinha que estudar, como a defesa, a rotação da defesa uma coisa mais técnica agora, tá? Numa defesa troca. O que essa defesa de Franca faz? O que a defesa de Araraquara faz quando troca? Onde que ela mais erra? Quando está dobrando, o que ela faz? Onde que tem um espaço? Então isso você estudava antes dos jogos. Qual jogador da equipe adversária é mais preguiçoso que ela deixa um espaço? E aí, vendo tudo isso, você já combina dentro das minhas jogadas que a gente tem da minha equipe, você vai usar aquelas jogadas para aquela equipe que tem essa tal deficiência. E dentro disso você vai olhando com o tempo, né? Eu jogava muito tempo com os caras, com Alex, Renato, então num olhar, numa piscada de olho, você vem e faz um ataque, vê um buraquinho ali. Na próxima você chama a mesma jogada, vai dar lá. E você mete o passe, o cara faz a cesta. É emocionante porque você trabalhou, você estudou, você viu, ela deu certo. Show. E é tudo um mix, né? Você tem que ver, trabalhar, estudar, ela dá certo, e o cara que receber a bola, ele pontuar. Porque não adianta você pensar tudo isso, o cara tá debaixo da cesta e a bola você joga a bola pro Zé Mané lá que o cara fala, aí você falou, você me quebra, cara, eu faço tudo, você vai lá e erra, tá tirando, você é maluco. E acontece isso, né? Mas quando você faz, aí você sente o domínio, você começa a sentir o jogo na sua mão. E aí quando você sente o jogo na sua mão, Celso, aí já era. E agora vamos falar um pouquinho de ídolos. Quem são os seus ídolos no basquete ou na vida? Quem que te inspirou? Você olhou assim, aquele cara e falou, pô, é esse. Você jogou com um cara aí contra um cara aí que eu falar pra você, hein, mano. Ele jogou no Lakers, tá lá no céu com o papai do céu, mas vou falar, o Kobe... Mas pô, eu quero saber disso daí também, a emoção de jogar com esse cara. Mas ídolo seu, como é que foi? Eu acho que é na minha camisa 23, né? Eu joguei com a minha camisa 23 desde pequeno. Quando no momento áudio do Chicago Bulls, né, via na televisão, a gente só tinha acesso naquela época ao Michael Jordan, ó, vou falar pra você, tá? Jogou mais que você. Que é resenha, filho. Jogou mais que o Jordan. E aí vendo ele ganhando os títulos no Chicago Bulls, sabendo toda a trajetória dele. O cara era monstro, hein? Era um monstro. Né? O cara era monstro. Tem uma história dele que eu escutei, uma hora eu conto pra você. E aí, vendo ele jogando e tal, quando eu tive a oportunidade de jogar, escolher a camiseta, porque quando eu começo a jogar, você lembra, antes era do 4 ao 15 apenas. Sim, é. E depois libera. Eu jogava com a 11, tá? Você jogava com a 11, eu jogava com a 5. Eu tenho lá guardado até hoje a minha D7, time do basquete da Taquaritinga. E aí, eu jogava com a 5. Depois, quando libera, igual a NBA de 0 a 99, eu passo a usar 23 e toda a minha carreira... Isso honrou, né? Honrou a 23 porque, pô... honrou. E aí eu passo a usar 23 em homenagem ao Jordan, porque foi um cara que mudou o basquete, né? Não só o basquete, mas o esporte, a maneira de fazer contratos, a maneira das pessoas assistirem. O basquete antes dele estar na NBA, e depois, o que esse cara fez é absurdo, não só para o basquete, mas para o esporte de uma maneira geral, com a sua inteligência, com o seu amor ao basquete, ele transformou o esporte de uma maneira real. E guardada a devida proporção, Jordan, você jogava ali do lado, você olhava para o lado, tinha o Pippen. Você olhava para o outro lado, tinha o Horace Grant, vai. Aí você olhava para o outro lado, tinha o Kerr lá, que arremessava de 3. Eu acompanhei, pô. Nezinho olhava para o lado, Alex, olhava para o outro, Arthur, Renato. Filho, aí ficava fácil de jogar. Gostosinho. Pô, aí você vai só pra brincar, foi brincar. Não vem que você negócio de, eu trabalhei, foi brincar. Ganhou o título brincando, essa é a realidade. E agora eu quero saber assim, a gente tá partindo já pro final da resenha, depois o pessoal vai pôr uma vinheta, que dó, tinha de ter mais, mas vai ter, tá? E a gente tá partindo pro final, agora eu quero saber o seguinte, Nezinho. Chegou o momento, você jogou no Vasco. Joguei. Você conheceu o finado Eurico. Fiz contrato na mesa com o Eurico Miranda. O Eurico Miranda, ele era louco mesmo, assim, que nem os caras falam, que ele pegava o charuto dele e tem que ganhar, paga na história toda.
eu Que é tive foi um baita de um gestor. presidente, gestor, que Deus o tenha. Muita gente não gosta do cara, mas eu vou falar pra você, eu tiro o chapéu pra ele. Eu tive 3 oportunidades assim na mesa com ele, né? Quando eu vou me apresentar, ele pede para o diretor para me levar lá na sala, eu conheço ele, a gente conversa um pouquinho lá na sala de São Januário, na famosa sala ali em cima do, do campo, né? Do gramado do Vasco da Gama. Ele tava com charutão ou não? Tava. Charutão, a mesa dele lotada de papel para ele despachar, conversando e tal. A gente tira algumas fotos, ainda tem umas fotos aí na mídia aí. E depois, quando vai apresentar o time, vou eu, o técnico, o Fioroto, e aí nessa conversa ele mostra o Eurico Miranda, né? Ele fala assim, eu tô montando o time, a única equipe que vocês não podem perder é pro Flamengo. O Flamengo vocês não podem perder. Então, e depois ele desce, ele vai assistir um jogo nosso lá em São Januário também, vai no vestiário, conversa com a gente. Muitas pessoas não gostavam dele, mas eu gostava bastante, porque, como ele fala, ao Vasco tudo, né? Ao Vasco ele fazia tudo pro Vasco, e era um baita gestor, e eu gostava bastante da maneira que ele geria o São Januário Vasco da Gama. Show. Ô Nezinho, agora me fala uma coisa. Essa é a pergunta. Quando você decidiu o momento de parar de jogar, você já vem construindo isso, né? Você vem vindo, você tá jogando, você tá vendo que, cara, vai chegar a hora, eu tenho que parar. E aí tem aquele momento que você para assim e pensa, pô, o que eu vou fazer? Aí a pergunta é, como essa transição de jogador para treinador impactou na sua carreira? De novo, eu vejo com naturalidade, sabe, Celso? Porque eu sempre fui um jogador muito, muito curioso. Eu queria saber da parte da gestão, já com 15 anos, contratou quem, quando vai começar o campeonato, que horas vai sair o ônibus, o que vai comer, onde vai parar. Eu sempre fui antenado, queria saber tudo. Quantas pessoas vêm no ginásio, por que tem um pipoqueiro, hoje não abre a lanchonete. Eu sempre quis saber isso daí. E graças a Deus os técnicos me davam abertura. Porque eu enchi o saco do Lula, era impressionante. Eu queria saber, eu falava para ele, Lula, por que nós vamos sair 8 da manhã? Se o jogo é só à noite, dá pra sair, a gente sair às 10, ele me explicava, né? Assim, porque tem uma logística, assim, se acontecer alguma coisa na estrada e tal. Então, mesmo mais novo, eu já tinha essa curiosidade e essa cabeça de gestor, de querer saber. E o Lula sempre me falava, não, você vai ser um técnico, você vai ser técnico. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não aguento, imagina aguentar um Renato, um Nezinho na vida. Eu vou matar um jogador desse. Ele sempre falava, tal. Inclusive, quando eu faço essa transição, eu ligo para ele, a gente conversa, ele lembra dessa resenha, a gente dá risada e a gente conversa bastante até hoje, né? Então, Celso, essa transição é muito natural. Quando eu paro de jogar o alto rendimento, que eu saio do Vasco, vou para Brasília, jogo 2 anos em Brasília, 20, 21, e volto para Araraquara. Quando eu volto para Araraquara, já é meio que se preparando para parar. Já estou estudando, já estou fazendo outras coisas por fora. E quando eu chego aqui, o prefeito Edinho me chama que quer fazer um projeto para o encerramento da minha carreira, tal, eu topo. Entra junto o gestor de Ribeirão Preto, ele também consegue nos ajudar, o Chaim Zayer, a fazer essa transição. E no meio dessa transição, eu ainda sou diretor da equipe, jogo basquete, depois no finalzinho ainda sou coordenador de esportes da cidade de Araraquara. Então vou juntando todas essas funções e para mim não é novidade, não me causa estranheza e nem nervosismo na barriga, porque durante a minha carreira eu vou traçando assim, eu ajudo a contratar atleta. Quando um técnico quer trocar um jogador, eu falo para ele, pô, deixa ele aqui mais um pouquinho, ele nos ajuda muito, ele não nos ajuda no jogo, mas no treino eles ajudam demais, porque ele confronta o Alex, ele empurra o Alex. Então, qual atleta que você vê aqui que você vai contratar que vai enfrentar o Alex? Então, eu já tinha essas demandas e tal. Então, a transição de atleta, depois para coordenador técnico, para diretor, para segundo assistente e hoje como primeiro técnico do Sub-20, para mim foi super tranquilo, porque é um ambiente que eu vivi durante 30 anos da minha vida, né, Celso? Então foi bem tranquilo. E hoje é uma coisa que eu gosto bastante. a molecada te respeita. Você vê aí, eu tive o prazer de acompanhar um jogo aqui e vi a sua forma
de se impor, de mostrar. Porque hoje você é referência para essa molecada nova que tá chegando aí. E eu falo para você, cara, você tá de parabéns, porque não é fácil ser técnico, tá? Porque, cara, eu não conseguiria. Eu já teria, cara, esquece, não é para mim esse negócio e pronto. Eu não técnico para mim não seria fácil ser. Galera, nós estamos partindo agora para uma situação que essa vai ser top. Eu vou fazer uma pergunta pro Nezinho aqui e depois aí você na edição corta. Eu não quero nem saber. Nezinho, nós temos 2 quadros aqui no Resenha NBB, que é o primeiro, a minha camisa é sua. A sua camisa, para quem que você daria hoje para jogar com ela? Aquele cara que você olha e fala, não, esse merece. Quem que é o jogador da atualidade, ou o cara que você olhava assim e falava assim, ó, eu vou falar para você, cara, para quem que você daria essa camisa? Falar, ó, essa foi suada, essa eu ganhei título e tal, eu quero saber, ó, tá aqui a camisa, dá licença, Nezinho, tá aqui, ó, tá aqui, tá, camisa, essa aqui é histórica, tá? Galera, se liga, a resposta do Nezinho, para quem que se fosse dar essa camisa para jogar, quem que era o cara? Hoje nós temos grandes jogadores aí, né? Vou falar de brasileiro, que a gente tem que puxar uma sardinha pra gente, e é os caras que eu vejo jogar, que eu joguei contra, que eu vejo que tem um perfil muito aguerrido, que é marrento, que gosta de jogar, que eu vejo que é basicamente o meu perfil, assim, né? E tem todas as adversidades para não ter conquistado o que já conquistou. Eu vejo hoje é o Iago Matheus, né? Porque é um moleque, assim, que ele é baixo, e os caras, ele enfrenta, ele vai, ele briga, ele empurra, ele faz um salseiro no jogo e faz o jogo acontecer, e consegue levar as equipes dele para as finais, é campeão, consegue ser destaque na seleção brasileira. Então é um moleque que, quando eu tava parando, né, ele tava começando a despontar na equipe do Paulistano, e é um moleque muito aguerrido e com certeza merece, já tem uma carreira, né, já sedimentada, e com certeza tem aí longos anos para vencer muitas coisas, e com certeza ele merece essa camisa aí. Ô, Iago Matheus, que moral, hein, velho? Ó, aqui, ó. O Nezinho daria essa camisa pra você jogar, meu irmão. Ó, que responsa, hein? Ó, depois eu vou ligar pra você pra nós conversar. Tá bom? Nezinho, agora tem um outro quadro aqui no nosso Resenha NBB, que é um quadro, cara, que eu gosto muito dele. Essa aqui é boa. Pra quem você passaria a bola? Você tá jogando hoje, eu quero saber 2 coisas suas. Essa vai ser a polêmica. O quinteto que você escalaria para jogar com você? Quais o time que você montaria para jogar com você? E depois, para quem que você dava uma assistência? Para quem que você passaria a bola? Para a última bola do jogo, eu passaria vou falar para os caras que eu joguei, tá? Que tinha pro Renato Lamas, né? Que foi um cara que eu joguei muito tempo e um perfil de atleta espetacular, assim. Nossa, chato, marrento e trabalhoso, mas, cara, ele queria a última bola, ele pedia, ele brigava, e se eu não passava, ele me xingava e queria. Então, ele gostava da vitória, ele queria vencer, ele entrava nesse gigantão aqui, ele brigava com todo mundo para sentir o clima. Eu falava, você é louco, Renato? Eu saía xingando todo mundo, mas ele falou, não, né, você me dá o clima de jogo. Então, eu com certeza passaria a bola para ele, porque além de ser um cara comprometido, um cara que não tinha medo de errar, e na cabeça dele ele tinha certeza que ele ia acertar. E se ele errasse, ele não teria problema nenhum. Amanhã ele estaria treinando da melhor maneira possível. E já o quinteto ideal, eu vou falar dessa. Essa é boa, hein? Essa é boa. Eu vou falar dessa equipe do Coque, porque, Celso, a maneira que a gente treinava, que a gente se entregava para os jogos não, né? Para os treinamentos, era espetacular. Então, eu acho que aquela equipe do Coque, ela mudou a maneira de se jogar basquete, como a gente enfrentava os jogos, como a gente... Era uma transição que não se arremessava tanto de 3 pontos, né? Então era um jogo mais amado, mais cadenciado, mais tranquilo. E a nossa equipe, a gente corria muito, o Lula mandava a gente correr em transição, era uma equipe muito rápida, defendia muito, e a gente começou a tirar bastante de 3 pontos. E, inclusive, na época, os comentaristas, os estudiosos de basquete até
não aceitavam muito o nosso jeito de jogar, porque fugia mais ou menos do padrão do que era jogado. E a nossa equipe ia contra essas conversas, e a gente foi ganhando respeito da nossa maneira. Então, a equipe, o quinteto ideal não pode fugir disso daí. Então, seria eu, Alex, Renato, Lucas Costa e Márcio Cipriano. Por esses caras que nós somos campeão brasileiro, campeão paulista invicto. Depois, no ano seguinte, a gente é campeão paulista também, com apenas uma derrota. Então, uma equipe com uma sede de vitória, uma entrega para a quadra impressionante. Que eu não de estudar, eu gosto de estudar muito todas as modalidades, as equipes vitoriosas, as eras, né, e tal. E eu vi coisas muito boas parecidas com essas equipes tradicionais e campeãs aí do mundo afora. Fantástico, Nezinho. Galera, nós estamos partindo para o final desse resenha NBB e quero agradecer a participação do Nezinho no primeiro episódio do Resenha NBB. Agora é o seguinte, Nezinho, eu quero que você deixe uma mensagem para essa galera que está chegando agora no basquete, essa rapaziada que você tendo o prazer de ter o contato. Eu queria que você deixasse essa mensagem aí pro pessoal e falasse para eles aí o que você pensa do futuro do basquete. A mensagem que posso deixar, né, para quem puder utilizar, né, Celso, é a seguinte, cara, o quanto antes você puder decidir, eu quero ser um jogador de basquete, um jogador de futebol, qualquer modalidade ou outra área de trabalho, você realmente decida 100%. Porque qualquer área que você vai estar, vão ter as suas dificuldades, né? Não vai ser um lugar maravilhoso como era no COC lá atrás, há 25 anos atrás, que tem um CT, que tem tudo bonitinho. E mesmo quando as condições não são as ideais, se você tem dentro de você que você quer aquilo, você quer ser jogador de basquete, você quer ser um bom profissional na área do jornalismo, você vai ter que saber que vai ter essas diversidades, você vai ter que estar pronto todo dia. Acordar de manhã e lá, nossa, eu vou enfrentar, vai ser duro. Vai passar por percalços, por buracos, por momentos difíceis de tempestade, mas se você realmente quiser, você vai alcançar o seu destino, a sua vitória, por mais difícil que seja. Porque se você se entrega de verdade, inteiramente todo dia, eu não vejo uma outra maneira de você não vencer lá no final. E quando você leva de outra maneira, com certeza a derrota vai vir. É isso que eu posso deixar para essa molecada que está vindo aí. Tem moleques interessantes, moleques bacanas, apesar de uma mudança de geração, de algumas atitudes que às vezes a gente tem alguns embates, né, alguns choques da realidade que era antes e da realidade que é hoje, mas você vê aí alguns atletas com perfil de atleta realmente, com perfil de querer, de se entregar todo dia, independente do cenário que ele se encontra, e esses caras que vão fazer carreira. Show. Galera, obrigado, segue, compartilha. Se esse conteúdo foi relevante para você, faz ali, clica no sininho e segue nosso canal Resenha NBB Oficial.